Queridos, boa noite a todos. É uma alegria rever os irmãos depois deste período de férias. E nós vamos então nesta noite dar sequência à nossa série expositiva nos salmos de romagem, os salmos de peregrinação. E eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias no salmo de número 130. Nós faremos a exposição dele nesta noite, eu farei a leitura do texto e após nós faremos uma oração clamando para que o nosso Deus ele nos dê entendimento da sua palavra. Enquanto os irmãos localizam o texto, lembro aos pais para incentivarem as crianças nas ilustrações que eu passarei a elas, para que elas possam fazer os desenhos. E em casa, então, os pais terão a oportunidade no culto doméstico de fazer bom uso do desenho das crianças para explicar para eles o sermão dessa noite. Então, nós estamos nessa série, queridos, expositiva, chamada de Vamos à Casa do Senhor, porque nós estamos expondo o Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. E são salmos que falam justamente sobre essa temática, sobre ir à casa do Senhor para prestar culto ao Senhor. Cada um destes salmos, eles falam a respeito de uma particularidade, de uma realidade a respeito das nossas vidas, e muito eles nos ensinam a respeito do culto e a respeito da nossa vida cristã diante do Senhor. Então convido você a acompanhar comigo a leitura, o salmo de número 130, após nós vamos fazer uma oração. O texto diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espera no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra com a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas súplicas. Vamos orar neste momento, queridos? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela bênção que é poder nos reunir para prestar culto ao Senhor. E somos, ó Pai, imensamente gratos pela bênção que é ter a Tua palavra diante de nós. E nesse instante, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti com um coração humilde, crendo, ó Pai, na suficiência da Tua palavra, crendo, ó Pai, que o Senhor fala poderosamente através dela. E nós, ó Pai, clamamos para que seja o Teu Santo Espírito trazer a cada um de nós entendimento, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz, que a Tua voz, ó Deus, possa tratar o nosso coração, nos mostrar mais a respeito de Cristo, nos mostrar mais a respeito de nós mesmos, e que Tua palavra, Pai, nos conduza de tal forma a seguirmos pelo caminho que glorifica o Teu santo nome. Trata, Senhor, poderosamente a nossa vida. Que haja em nosso coração arrependimento, que haja realmente uma transformação real, que haja em nós, ó Pai, encorajamento, um desejo, ó Deus, sincero, ó Deus, de servir ao Senhor com disposição e alegria. Que seja a Tua palavra, Senhor, a nos trabalhar, para que a nossa vida, ó Pai, glorifique o Teu santo nome. Cuida de nós, ó Pai, nos oriente nesta noite, ó Pai, não permita que as nossas distrações, ó Pai, a nossa mente distraída, o nosso coração distraído, não permita, ó Pai, que nos esquivemos, nos desviemos, ó Pai, da Tua verdade. Mas mantenha a nossa mente focada, o nosso coração centrado, para que possamos ouvir, ó Deus, claramente aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Por intermédio do Teu Santo Espírito, ó Pai, sejamos abençoados nessa noite. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, fazemos essa oração. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu falei aqui no começo,
começo, nós fizemos a exposição de vários destes salmos de romagem, salmos de peregrinação, que nada mais são do que salmos entoados pelo povo de Deus enquanto eles se dirigem ao templo para prestar culto ao Senhor. E a maioria desses salmos, meus irmãos, eles falavam para a gente a respeito de uma postura alegre, de uma postura festiva, de uma postura realmente cheia de contentamento em ir para a casa do Senhor. Até mesmo aqueles salmos mais complexos, como o Salmo 129, que é um salmo imprecatório, ou o próprio Salmo 120, que falava a respeito ali da fofoca e da maledicência do falar. Mesmo estes salmos, eles expressavam de certa forma mais alegria, contentamento e esperança do que o que nós vamos ver nessa noite. Porque nós acabamos de chegar agora num salmo que, diferente dos demais, é um salmo que ele é extremamente triste. Mas é um salmo que, apesar da tristeza que ele expressa, ele está intimamente relacionado com a realidade das nossas vidas. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida em que a gente não consegue explicar o que está acontecendo por dentro. Por fora tudo parece normal. A rotina está normal, segue normal, as pessoas nos veem, os compromissos eles continuam. Só que por dentro, às vezes a gente está afundando. É aquele momento assim onde a sua consciência pesa, a sua oração ela trava, a voz da gente embarga. Não é só tristeza, às vezes é culpa. Não é só dor, é aquela sensação que a gente tem assim que, olha, eu fui longe demais. Talvez você já tenha vivido isso. Aquele dia assim que você tentou orar, mas não saiu nenhuma palavra. Aquele dia em que você sabia exatamente o que você tinha feito. O dia que você sabia que você tinha pecado. O dia que você sabia que você tinha ofendido a Deus. Aquele dia que, diante dessa situação, você não sabia por onde começar. Porque diante da realidade do seu pecado, você fala, olha, eu não tenho desculpa convincente para o que eu fiz. Eu não tenho uma justificativa aceitável. E aí você fica em silêncio. E você sente o peso dessa situação. E, meus irmãos, nesses momentos, momento onde a vida espiritual, ela não parece aquele caminho iluminado, a nossa vida, ela parece que ela tem um lugar fundo, um lugar escuro, um lugar frio. Nesse dia que a oração, quando ela vem, ela não é feita de frases bonitas. Naquele dia onde o sussurro nosso ele é quebrado, está tudo desorganizado, é difícil colocar as palavras. É exatamente nesse dia que nasce o Salmo 130. E esse salmo aqui, meus irmãos, ele tem exatamente esse lugar. A gente não sabe quem que é o autor, quem que escreveu esse salmo. Só que ele é um canto de romagem que ele não nasce a partir de teorias, ele não nasce a partir de reflexões distantes. Esse aqui é um salmo que ele está brotando de uma experiência real, uma experiência humana, uma experiência que é extremamente pesada. Aqui, meus irmãos, é uma alma que está se dirigindo para Deus e ela está fazendo isso sem máscara, ela não está fazendo isso tendo qualquer tipo de performance religiosa, não tem um discurso bem ajustado aqui, é só a simples verdade. E é disso que esse salmo está falando. E antes da gente explicar o salmo, irmãos, a gente precisa aprender a ouvir ele com o nosso coração. Porque de alguma forma, ele vai descrever ou um lugar onde você já esteve, ou talvez um lugar que você esteja agora. Então o Salmo 130, ele começa dizendo o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Meus irmãos, o salmista ele está clamando ao Senhor.
A ideia de clamar aqui é um grito, realmente um grito profundo da alma, um clamor de uma alma aflita. Ele está clamando ao Senhor, ele está suplicando em favor de si mesmo. O coração aqui da pessoa que escreveu esse salmo é um coração que ele está se sentindo extremamente esmagado por causa do peso e por causa da dor do pecado. A ideia do salmo é essa aqui. E esse salmo então é um grito, meus irmãos, de uma alma que ela está sentindo que o pecado afastou ela de Deus. Esse salmo ele nasceu, né, quando uma alma ela estava amarga. Quando essa alma, a voz dela estava embargada por causa da tristeza do pecado. Ele fala assim, olha, das profundezas eu clamo a ti. Profundezas aqui é uma metáfora para falar a respeito da miséria completa do nosso pecado. Imagina aí a região mais profunda do oceano. Pensa na região mais profunda do oceano. Crianças, vocês vão desenhar a região mais profunda do oceano, uma pessoinha lá no fundo do oceano. Queridos, o fundo do oceano é frio, é escuro, é silencioso, é aterrador e é esmagador. E o salmista está falando, olha, quando eu pequei contra o meu Senhor, eu estou me sentindo assim. Como alguém que está num lugar frio, escuro, silencioso, aterrador e esmagador. O pecado que eu cometi contra o meu Senhor, ele está me esmagando. E eu me sinto como se eu estivesse no mais profundo do mar. O sofrimento que está sendo causado aqui pelo pecado, o sofrimento que está sendo exposto aqui, meus irmãos, ele mostra a realidade direta, aberta e cheia desse peso emocional que o pecado ele causa sobre a nossa vida. E o salmista, então, perceba que quando ele fala este salmo e ele profere essas palavras ao Senhor, ele não fica dando para Deus desculpa por causa do pecado dele. Ele sabe que ele ofendeu a Deus. E ele sabe o que ele merece por causa dessa ofensa. Ele não está fazendo barganha, ele não quer negociar com Deus, ele não está minimizando o pecado dele, ele não está banalizando o pecado dele, ele não tenta se desculpar, não tenta se justificar. Ele sabe, olha, o que eu fiz é errado. Eu sei a culpa que eu tenho, e eu sei o que eu mereço por causa disso. E por causa dessa convicção que ele tem, meus irmãos, o fardo que ele sente por causa do pecado é grande demais para carregar. E é por isso que ele suplica para Deus. Ele fala, Senhor, ouve a minha voz, ouve o meu clamor, ouve a minha súplica. E quando ele suplica, meus irmãos, a pessoa que escreveu esse salmo, ela está reconhecendo que, olha, embora eu mereça castigo, e ele sente que isso é algo esmagador sobre a vida dele, apesar de tudo isso, essa pessoa ela sabe que Deus é misericordioso. Porque quando ele clama para Deus, quando ele apela para Deus, a palavra que ele usa aqui na nossa versão está escrito estejam atentos. A palavra estar atento aqui, ela se refere a Deus agir de forma voluntária e consciente para atender o pedido. Então, quando ele clama ao Senhor, apesar de toda angústia, ele se volta para o Senhor, porque ele fala, eu sei que o meu bom Deus é um Deus misericordioso. Meus irmãos, apesar de toda a tristeza expressa aqui, todo esse sentimento em relação ao pecado, ele é didático e ele é revelador. É didático, porque esse tipo de aflição, se você não passou por ela, talvez você ainda vá passar, mas se você já passou por ela, você sabe que esse tipo de aflição, ele ensina muito para a gente a respeito do pecado. Porque ele mostra para a gente o quão ruim o pecado é. É didático, mas ao mesmo tempo é revelador, porque ele mostra uma vida cristã genuína.
Sabe por que eu falo de uma vida cristã genuína? Porque só aquelas pessoas que foram alcançadas verdadeiramente pela graça, somente essas pessoas, elas sentem o peso, a mazela que o pecado é. Só quem crê realmente no Senhor Jesus, e quando peca, sente tudo isso que o salmista está sentindo. Então, apesar de toda essa situação, tudo isso aqui para o salmista é didático e é revelador. E eu pergunto para você então, tem sido assim com você? O que as suas ações diante dos seus pecados, elas te ensinam? O que as suas ações diante dos seus pecados revelam sobre a sua vida com Deus, sobre a sua necessidade de redenção em Cristo Jesus? O salmista aqui, ele está sendo profundamente moldado pela graça, porque ele tem uma convicção muito profunda a respeito do pecado. Ele está arrependido, meus irmãos. Ele carece de perdão. E é por isso então que ele se dirige a Deus, porque ele sabe que Deus é o único capaz de conceder perdão que ele carece. E aí ele fala, então, acompanha comigo o verso 3 e o verso 4, ele fala assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Meus irmãos, o salmista ele fala com Deus, e ele se refere a Deus como soberano Senhor. Ele chama Deus de soberano, porque ele sabe que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que nada passa despercebido diante dos olhos de Deus, incluindo, meus irmãos, os nossos pecados, sejam eles grandes ou pequenos aos nossos olhos. Só que mais do que isso, quando ele chama Deus de soberano, ele está falando: olha, Deus tem toda a autoridade. E se Deus, meus irmãos, tem toda a autoridade, Ele pode julgar todas as coisas. Agora pensa, se Deus pode julgar todas as coisas, se Ele nos tratasse com base naquilo que a gente merece, se Ele nos tratasse com base naquilo que a gente merece, a gente não escaparia. Ninguém escaparia do juízo dele. E por isso o salmista fala aqui: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Ninguém. Só que esse salmista, ele sabe que o nosso Deus é perdoador, ele continua. Ele entende que, olha, ninguém pode escapar se Deus fosse nos tratar de acordo com aquilo que a gente merece. Nós seríamos como prisioneiros, tentando sair de uma prisão e não conseguimos sair dela, porque não tem escapatória. Crianças, eu quero que vocês desenhem isso. Desenhem aí criminosos presos tentando escapar, mas não conseguindo. Meus irmãos, a santidade do nosso Deus nos consumiria, mas o texto segue e fala que Ele é perdoador. Se Ele é perdoador, meus irmãos, isso significa que, apesar de a gente merecer condenação, o nosso Deus, com base não naquilo que a gente merece, mas com base na obra do Senhor Jesus, Ele nos perdoa. E o salmista, então, ele sabe que, olha, apesar do sofrimento que o meu pecado está me causando, ele clama por arrependimento, ele faz isso em alta voz, porque ele sabe que Deus perdoa. E ele sabe que, olha, quando Deus perdoa, Deus transforma. Quando Deus te perdoa, Ele te transforma. O final do verso 4 diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Meus irmãos, sabe quando você peca? Você peca quando você perde o temor do Senhor. Todo pecado que a gente realiza é por falta de temor do Senhor. Só que quando a gente se arrepende, a gente pede perdão genuinamente para Deus, Deus ele restaura esse temor em nós. Ele trabalha em nós, Ele nos transforma para que a gente possa temê-lo novamente e viver em conformidade com Cristo. E é disso que Ele está falando aqui. Nosso Deus é um Deus perdoador. E quando Ele perdoa, Ele transforma. Ele renova em nós o perdão, o temor.
E esse temor faz a gente viver em conformidade com Cristo. Esse salmista, então, ele está clamando, porque ele sabe, olha, o meu Deus, o soberano Senhor, Ele é capaz de perdoar, Ele é capaz de restaurar o meu temor. E ele confia nisso, e é confiante nisso, nesse Deus perdoador, que depois dele orar e falar com esse Deus, ele espera. E o verso então 5 e 6 vai falar a respeito dessa espera. Acompanha comigo. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas espero pela manhã. Os irmãos, o salmista, ele orou. Ele falou, olha, eu estou na profundeza ali por causa do meu pecado, só que eu sei que existe um Deus perdoador. Eu estou arrependido, eu vou falar com esse Deus perdoador, eu vou clamar por perdão. E a partir do momento que ele clama por perdão, a postura dele em seguida é uma postura de espera. Ele espera pela ação de Deus. Ele está arrependido e agora ele espera com todo o ser dele pela restauração do relacionamento dele com Deus. No começo do salmo ele está falando, olha, eu estou distante do Senhor, eu estou sozinho, eu estou no escuro, eu estou nas profundezas, eu estou afastado do Senhor. Mas agora, com o pedido de perdão, eu espero para estar perto dele, para ser aproximado dele. E essa espera, então, meus irmãos, ela é feita com confiança. Porque ele fala assim, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. É uma espera com confiança, porque a base da espera desse salmista, meus irmãos, é a palavra. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, eu sei que Deus, ele prometeu perdoar todos aqueles que sinceramente se arrependem. E, meus irmãos, o salmista então se apega nessa verdade. Lembra o que está escrito em 1 João? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a verdade da palavra do nosso Deus. E o salmista, ele fala, eu espero confiando na palavra. Eu confio que o Deus que prometeu que Ele sempre perdoa aqueles que estão arrependidos, Ele vai me perdoar. Então eu estou esperando o meu relacionamento com Deus ser renovado, porque Ele prometeu e eu confio nessa promessa. Só que Ele não espera só com confiança, Ele espera ansioso. Não a ansiedade pecaminosa, mas aquela expectativa alegre. Ele fala, assim como os guardas, as sentinelas que estão trabalhando, realizando o trabalho noturno, eles aguardam a chegada do dia, porque eles estão loucos para ir para casa para descansar, não vem a hora do turno deles acabarem. Assim também o salmista espera a restauração do relacionamento dele com Deus. Então ele orou, e agora ele está na expectativa, ele fala, olha, eu confio no meu Deus, porque na palavra fala que Ele perdoa. E agora eu estou ansioso, aguardando esse momento para restaurar o meu relacionamento com Ele. E ele conclui então, meus irmãos, esse salmo, que nada mais é do que uma oração dele dirigida ao Senhor. E ele conclui então nesse tom de expectativa, de espera, de confiança no Deus, que é um Deus perdoador. Só que ele não para por aí. E após concluir a oração dele, ele tratou a dificuldade dele com o Senhor, e ele se volta agora para os seus irmãos. O cântico, meus irmãos, que começou amargo, ele termina agora doce. Aquilo que começou cheio de tristeza, de algo pesado, ele vai terminar cheio de refrigério, cheio de encorajamento. Crianças, eu quero que vocês desenhem uma pessoa animando outra pessoa. E o salmista então ele faz isso, meus irmãos. Ele termina o salmo encorajando todos os outros israelitas a agirem da mesma forma que ele. Ele fala assim, verso 7: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Assim como o salmista, o texto está falando que todo o povo de Deus, todo Israel,
nos momentos em que estiverem nas profundezas, eles devem clamar ao Senhor. Eles têm que colocar no Senhor a sua esperança. Porque ele fala, é só no Senhor que existe amor leal, é só no Senhor que existe plena redenção. Meus irmãos, em Cristo, o amor de Deus por nós, ele é profundo. A palavra fala, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, em Cristo nós estamos em aliança com o Pai. E o Pai, ele sempre age em conformidade a esse amor leal, a essa aliança. E o salmista, ele está lembrando disso, dessa fidelidade de Deus, desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus. Por meio de Cristo, meus irmãos, nós temos plena redenção. Quando Cristo, ele derramou o seu sangue, quando ele sofreu o castigo pelos nossos pecados, ali, meus irmãos, a justiça ofendida de Deus, ela foi plenamente satisfeita. E o perdão, meus irmãos, ele não significa que Deus, ele age como se nada tivesse acontecido. Ele não significa que, olha, Deus está minimizando as consequências do nosso pecado. O perdão, ele significa que Deus, ele elimina a obrigação de punir a mim e a você por causa da obra redentora do Senhor Jesus, porque Cristo já levou a punição sobre si. E é disso que o salmista está falando aqui quando ele fala de plena redenção. E o salmista, meus irmãos, ele tem uma convicção tão profunda da obra redentora de Deus, que o coração dele está no presente, descansando na certeza de que Deus pode perdoar ele naquele momento. Só que a confiança dele, a convicção dele é tão profunda, que essa convicção ela se estende para uma certeza de uma redenção futura. Porque ele fala, ele próprio redimirá Israel das suas culpas. Ele crê no perdão presente, mas ele lembra que, olha, o Messias prometido está por vir. E quando ele vir, ele vai redimir Israel de todas as suas culpas. O salmo foi escrito antes da vinda do Senhor Jesus, meus irmãos. E o salmista, então, ele confia nesse Deus, que é um Deus que é fiel à sua aliança, que é um Deus que é amoroso, que é um Deus que é redentor. E essa confiança dele, ele olha para os seus irmãos e fala, gente, vamos confiar nisso também. Não é só para mim, é para todos nós essa verdade. Então vamos viver essa verdade como povo de Deus. E ele encerra então o salmo, que ele começou angustiado, sofrido. Começou ali com palavras mal organizadas, com uma alma pesada, com uma consciência ferida. Ele encerra esse salmo, meus irmãos, cheio de alegria, cheio de descanso, cheio de confiança, cheio de esperança, porque ele crê no Senhor, que demonstra um amor leal, que demonstra plena redenção pelo seu povo. E eu quero encerrar aqui então, meus irmãos, e quero colocar 3 aplicações para as nossas vidas, pensando aqui neste salmo. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui é que quando o pecado, meus irmãos, ele nos lança nas profundezas, a gente precisa entender que o caminho não é o silêncio, mas o caminho ele precisa ser um clamor confiante. Por que eu falo isso? Esse salmo aqui, ele está ensinando que o pior lugar para a gente estar, meus irmãos, não é nas profundezas, mas é ficar calado nela. Esse é o pior lugar para se estar. O salmista, meus irmãos, ele não está minimizando o pecado, ele não tenta justificar o pecado dele, ele está reconhecendo a gravidade da culpa. Só que ele entende que ele precisa ser tratado. Então ele não age com desconfiança diante do Senhor. Ele está clamando porque ele sabe que, olha, é só no Senhor que existe misericórdia. Isso aqui, meus irmãos, é para confrontar 2 extremos comuns que nós como igreja temos o hábito às vezes de tomar nas nossas vidas.
O primeiro é a gente ficar em silêncio por vergonha. Ah, eu pequei. Não vou falar mais com Deus, estou com vergonha. Eu pequei. Deus é tão santo, não vou falar mais com Ele. E aí a gente fica calado. O Salmo está falando, não é para a gente se calar quando a gente estiver nas profundezas. Pecou é para correr na hora para o Senhor. É para clamar para o Senhor. E a gente precisa evitar esse primeiro extremo comum. O outro extremo é a gente banalizar o pecado e aliviar a nossa consciência. Se você crê no Senhor Jesus, o seu pecado tinha que causar tormento sobre a sua alma, igual causou sobre a vida desse salmista. Nós deveríamos estar em tormentos, sentindo o peso do nosso pecado. E se falta o peso do pecado sobre nós, é porque está faltando o temor do Senhor por nossa parte. E a gente acaba banalizando o pecado e aliviando a nossa consciência. Então, esses dois extremos, de não querer falar com Deus por vergonha, ou de banalizar o pecado, são coisas que o salmista ensina a gente a não fazer. Então, meus irmãos, não espere você se sentir digno para você se aproximar de Deus. Quando a oração, meus irmãos, estiver difícil, quando a consciência estiver pesada, clame. Das profundezas do texto está falando, você ainda pode orar. E Deus ainda ouve. Então clame ao Senhor. Quando o pecado ele lançar você nas profundezas, o caminho não é o silêncio. É um clamor confiante no nosso Deus. Essa é a primeira lição que a gente tem que tirar para a nossa vida. Segunda coisa para a gente pensar aqui, meus irmãos. Enquanto nós esperamos a restauração, nós firmamos a esperança na palavra e apontamos outros para Cristo. Então, enquanto nós esperamos a restauração, nós precisamos firmar a nossa esperança na palavra e apontar outros para Cristo. Irmãos, a esperança do salmista, ela não está nos sentimentos imediatos, mas ela está na promessa de um Deus que é fiel. Esse salmista aqui, ele espera como quem aguarda o amanhecer, porque ele está certo de que, olha, a noite ela não é eterna. E ele, meus irmãos, ele experimentou o perdão. Só que ele não guarda essa esperança então só para si. Ele pega a dor dele e ele transforma tudo isso em encorajamento para o povo de Deus. Então hoje, nós esperamos, meus irmãos, não por uma coisa que ainda vai vir, uma redenção que ainda vai vir. A nossa redenção já está consumada no Senhor Jesus. E nele, meus irmãos, nós temos perdão garantido, nós temos o nosso temor restaurado, nós temos a nossa esperança renovada. Então espera no Senhor, mesmo quando o seu coração não estiver pesado, e confie na palavra, não nos seus sentimentos. Se você foi alcançado pela graça, meus irmãos, se você recebe perdão, se você recebe dessa bênção, que é a restauração do relacionamento diante dos momentos que eles são quebrados por pecado, aponte esse mesmo caminho para outros, como o salmista faz. Então, espere. Enquanto você espera, na verdade, pela restauração, se firma na palavra, confia no Deus que prometeu perdoar e restaurar, e aponta o caminho para outros, assim como o salmista está fazendo. E por último, pensando agora sobre os salmos de romagem, meus irmãos, o pecado, ele não deve afastar você do culto, mas ele tem que conduzir você para ele. O pecado não deve afastar você do culto, mas ele tem que conduzir você para ele. Como eu falei, esse salmo aqui é um salmo de romagem. É um salmo de pessoas que estão cantando ele enquanto estão indo para a casa do Senhor. Isso significa, meus irmãos, que por muitas vezes os nossos cânticos, eles vão expressar necessidade de arrependimento, esperança no perdão. E quando esse povo cantava isso aqui, meus irmãos, talvez muitos deles não estivessem bem espiritualmente, mas estavam subindo para Jerusalém cantando essa música.
Eles estavam subindo, não porque eles estavam bem com o Senhor, mas justamente porque eles precisavam desse Senhor. Essa canção aqui é triste, era amarga, mas era uma canção que lembrava para eles da necessidade de estar com Deus. E muitos de nós, meus irmãos, a gente aprendeu, mesmo sem perceber, que a gente trata a igreja como se ela fosse um prêmio para quem foi fiel durante a semana. E aí você fala assim, ó, eu só vou porque foi tudo bem. Só que se a gente cai em pecado, a tendência nossa é se afastar. Sabe aquele domingo que você está se arrumando para ir para a igreja e acontece aquela famosa briga em casa, e você fala, agora eu não vou mais para a igreja, porque a gente pecou? Sabe aquele momento em que você cometeu determinado pecado e você fala, agora eu não vou na igreja, porque eu pequei? É disso que o salmista está falando aqui. Ele está lembrando para a gente que não é para a gente esperar melhorar, para a gente ir, mas é para a gente vir do jeito que a gente está, compreendendo que aqui, meus irmãos, nós vamos encontrar graça diante do Senhor. Aqui nós vamos encontrar perdão. Aqui nós vamos encontrar restauração. Então, o culto público, meus irmãos, ele não é recompensa para os fortes. É um meio de graça para quem está fraco. Ele não é um lugar só para quem está acertando, mas é um lugar para quem precisa ouvir e entender que o nosso Deus, ele tem um amor leal, nele tem plena redenção. Então, quando você pecar, quando você se afastar do Senhor, é para correr do Senhor, é para vir para a comunhão dos santos. Então venha para o culto, não para você provar para Deus, olha Deus, estou bem, mas vem para o culto com esse coração esperançoso de que, olha, eu sei que não é pelo meu desempenho, é pela obra de Cristo. Então eu vou até o Senhor, entendendo que Ele tem um amor leal e que Ele tem plena redenção. Então guarda esse salmo aqui para aquele dia, talvez no domingo que vem, vai acontecer alguma coisinha lá, e você lembrar que, Senhor, eu vou ainda assim, que lá eu sei que tem plena redenção, um amor leal. Vamos orar neste momento, queridos? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças ao Pai, nós te rendemos pela Tua palavra, pela Tua verdade. Somos gratos, Senhor, porque dentre tantas áreas da nossa vida, tantas realidades e tantas situações, a Tua palavra, Senhor, fala conosco de muitas e muitas formas, e te louvamos, ó Deus, por este salmo que nos lembra, Senhor, a respeito da tristeza do pecado, da tristeza que é, ó Deus, nós estarmos afastados da comunhão contigo por causa de nossas falhas. Mas te louvamos, ó Deus, porque este salmo, Pai, apesar de nos lembrar da dor, do peso, da tristeza que é o pecado, ele nos renova, Deus, e enche o nosso coração de esperança. Porque ele nos lembra, ó Pai, que o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor, ó Pai, é um Deus que expressa amor leal, ó Deus, pelo seu povo, por aqueles, ó Pai, com quem o Senhor está em aliança. O Senhor, ó Deus, é um Deus onde há plena redenção. E nós te louvamos, ó Deus, pela obra de Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós temos o perdão de nossos pecados. E somos gratos, ó Deus, por poder viver, ó Deus, esta bênção que é ter esse relacionamento contigo, ó Pai, aonde nós podemos caminhar em santificação e onde nós temos, ó Deus, a plena liberdade e confiança de nos achegar ao Senhor quando pecamos, não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo, para clamar ao Senhor arrependidos, ó Deus, clamar por nosso perdão. E te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos lembra essas verdades. Nos lembra, ó Pai, que os méritos não estão em nós, mas estão no Senhor, que é um Deus redentor, estão em Cristo Jesus, que realizou a obra da redenção. Que essa verdade, ó Pai, reforce em nós muitas convicções, ó Pai. Que ela nos lembre, ó Pai, que nós precisamos desprezar o pecado. Que essas verdades, ó Pai, sejam didáticas para nos ensinar, ó Pai, o quão terrível, ruim é o pecado. O quão terrível é, ó Deus, se sentir realmente nas profundezas.
Que essas verdades, ó Pai, sirvam para reforçar em nós, ó Deus, a convicção de que somos do Senhor. Porque se há incômodo em nós, ó Deus, é porque o Espírito Santo habita em nós. Isso nos lembra, Pai, que pertencemos ao Senhor. Que este salmo, ó Deus, que a verdade exposta hoje também renove em nós a confiança em Ti, ó Deus, como Deus perdoador, um Deus redentor. E que possamos, ó Deus, nessa plena confiança, ó Pai, não permanecer em silêncio em nossos momentos de pecado, não permanecermos, ó Deus, realmente arrogantes, ó Pai, agindo como se o pecado fosse algo insignificante, mas que haja em nós uma clareza do que o pecado é, da necessidade da busca do perdão, de um arrependimento sincero, de uma vida plena diante de Ti. Renove em nós todas essas coisas, ó Pai, e trabalhe a nossa vida. E que possamos lembrar, ó Deus, assim como o salmista e todos os nossos irmãos do passado, que subiram ao templo cantando essas canções, muitos deles, ó Pai, com o coração pesado, ó Deus, mas confiantes de que lá, ó Pai, na presença do Senhor encontrariam perdão. Que essa mesma verdade, ó Pai, renove o nosso coração para que possamos, ó Deus, valorizar e estar na presença do Senhor. Entendendo, ó Deus, que nada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Cuida de nós, ó Pai, renova essas verdades na nossa vida. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.